bom dia a todos os rádio ouvintes aí da Rádio Cidade. Mário, tomamos conhecimento hoje pela manhã da prisão da vereadora Cátia das Rendeiras. No entanto, como você já informou, essa Casa Legislativa ainda, legalmente falando, juridicamente falando, ela não foi intimada ou oficiada da decisão que culminou com a prisão da parlamentar. Dessa forma, assim, não podemos emitir qualquer juízo de valor quanto à situação atual da parlamentar, no que nos reservamos até dar qualquer tipo de informação. A partir do momento que formos intimados da decisão ou oficiados, a depender da forma que o juiz pretenda nos comunicar, vamos repassar aos órgãos de imprensa o posicionamento da Câmara, uma vez que já foi emitida a nota, e o decorrer da prisão dela é que vai demonstrar maiores relevâncias para o futuro. A nota diz que a Câmara não foi notificada, mas existe um fato, que é a prisão da vereadora. O que eu apurei e que diz respeito ao mandato de prisão, não fala em afastamento dela do cargo. Mas a Câmara tem autonomia nesse caso, nesse sentido. Mário, conforme o regimento interno da Casa, a Câmara não pode fazer isso de ofício. A Câmara Legislativa ela tem que ser provocada ou por alguns pares da parlamentar ou por qualquer que seja, no caso, na suplência, para que isso seja direcionado à Comissão de Ética e, posteriormente, a mesa diretora avalie, junto com os pares, os demais parlamentares, pelo afastamento ou não da parlamentar. Então, no caso, a Comissão de Ética da Câmara ela só vai ser acionada, mesmo com a vereadora sendo presa com acusações de peculato, organização criminosa, né, e a outra acusação também, se houver provocação. A Câmara mesmo, ela não... Quando provocada. Até porque o regimento é bastante claro quando a Câmara não pode agir de ofício nessas situações. Deve haver uma provocação. Havendo essa provocação, é só usar o regimento interno para decidir nessa situação. Com certeza, isso mesmo. Presidente, provavelmente a provocação chegará destinada ao presidente dessa casa, no qual encaminhará a possível representação à Comissão de Ética e, posteriormente, ao plenário da casa. A vereadora já vem sendo investigada em outros processos também, né? Como é o caso daquela confusão envolvendo lá aquele outro caso da morte do blogueiro. Embora essa prisão de hoje não tenha nada a ver com isso, ela disse que foi vítima de uma prisão injusta e tal. E essa situação acaba ferindo a imagem não só da vereadora, como da própria Câmara, né? Que é uma vereadora da atual legislatura, não deixa de atingir a imagem da Câmara Municipal. Aí, no caso, se a vereadora, ela está agora na audiência de custódia, se for definido lá, doutor, que ela vai seguir para a penitenciária de Buíque, ela continua no mandato, pelo menos por enquanto. Isso mesmo, Mário. Infelizmente, é uma situação que eu não queria hoje estar ao vivo com você para dar esse tipo de informação. Ao contrário, eu queria dar uma informação muito boa que hoje está ocorrendo na Casa Legislativa, que é a primeira sessão da licitação para a construção da nova sede, que está ocorrendo nesse momento. Mas isso, infelizmente, tenho que estar discutindo essa matéria ao vivo com você, que não é uma coisa boa para o nosso legislativo. Mas sim, se possivelmente na audiência de custódia o juiz verificará como foi cumprido o mandado, se tudo estiver dentro do ok, não tem havido nenhum tipo de ilegalidade com o cumprimento do mandado, ela seguirá para a penitenciária a ser determinado ou foi determinado pelo juízo que emitiu o mandado de prisão. Outra dúvida que me perguntaram aqui, inclusive foi até o professor João Antônio, no que diz respeito ao salário da vereadora, né? Eu até explicava a ele, olha, no caso dos vereadores que foram presos lá naquela operação Ponto Final, na época, uma das justificativas, né, que o salário foi mantido era que era o meio de sobrevivência, né, deles. E aí também ela continua recebendo o salário, né? Possivelmente, Mário. Até como a gente já discutiu aqui até nesse bate-papo, até que haja vocação e que haja uma decisão por parte do plenário desta Casa Legislativa, a parlamentar continuará recebendo seus vencimentos mensais. Ok.
Tá certo, doutor Francisco, obrigado por atender a gente aqui e falar desse tema delicado para a política e para a Câmara Municipal. Da mesma forma que o senhor não queria falar sobre isso, a gente também não queria estar abordando esse tipo de assunto, né, Renata? Mas é notícia, né? Na minha humilde opinião, como o Mário Flávio gosta de falar, isso nada interfere na imagem da Câmara de Vereadores. Cada vereador que responda, né? Que responda pelos seus atos e as suas respectivas equipes.